A paz do Senhor, juventude, meu nome é Wesley e eu estou aqui com vocês hoje para podermos participar de mais uma aula da nossa EBD. Estamos falando da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E hoje eu estou aqui com um time de professores que vai se apresentar para vocês. A paz do Senhor, jovens, eu sou o João Guilherme e é um prazer estar dando essa aula com vocês. A paz do Senhor, meu nome é Miriam, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para juntos estudarmos a Palavra de Deus. A paz do Senhor, juventude, eu sou Tainara e também estou muito grata a Deus por este momento. Espero que vocês fiquem ligadinhos e não percam nada da aula de hoje. Nós vamos tratar hoje da lição número 12, que traz com o seguinte tema: autenticidade e paciência. Só que antes de nós iniciarmos essa aula aqui, eu quero pedir a você que está assistindo que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, convide pessoas para assistir aqui conosco. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e vamos participar dessa aula. Vamos orar então, jovens? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abrir nossas mentes agora e corações, que o Senhor possa nos instruir a respeito da paciência, da mansidão, que assim nós possamos ser pessoas que confiam mais no Senhor, que acreditam mais naquilo que o Senhor pode fazer, pessoas que dependam totalmente do Senhor. Abençoa cada jovem, coloca fogo no coração de cada um e luz à mente. Em nome de Jesus, amém. 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 Paz do Senhor, jovens, meu nome é Alan e hoje eu vim aqui gravar uma leitura bíblica que se encontra em Tiago 5, de 7 ao 12. Fala assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba chuva, têmpora e serodia. Sede-vos também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. E foi isso, jovens, a leitura de hoje. Paz. Bem, irmãos, agora nós vamos entrar no tema da nossa lição. Esse trimestre ele nos traz aqui como um tema central a autenticidade, sempre associado aqui com outros temas como sabedoria, riqueza, e hoje a gente vai tratar aqui a autenticidade linkada com a paciência. O que é a paciência, para que os nossos jovens possam entender? Bom, jovens, paciência é sinônimo de longanimidade, no grego macrotimia. E eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês compreendem por macrotimia. Se liga, a macrotimia. A paz do Senhor, jovens! Hoje nós vamos falar sobre macrotimia. Macrotimia, do grego macrotimia, significa tolerância, paciência e longanimidade. Na Bíblia, macrotimia é um atributo de Deus e também um fruto do Espírito, como está descrito em Gálatas no capítulo 5, no versículo 22. Deus demonstra macrotimia ao dar tempo aos pecadores para se arrependerem dos seus pecados e nós cristãos para que nós possamos exercê-las para com os nossos irmãos. E é justamente naquela hora que você está com aquela vontade de dar muito carinho no seu irmão. Mas ela também é essencial para enfrentar as nossas provações com fé, porque é desta maneira que Deus nos ensina a suportar as coisas com paciência. Em resumo, macrotimia é a paciência divina que nos ajuda a suportar desafios, agir com misericórdia e esperar o tempo de Deus. Macrotimia é a junção de duas palavras que tem o sentido de expressar que você está longe da ira ou que você se estende tem a paciência, a longanimidade, a temperança de suportar a afronta que você está recebendo. É o controle das suas emoções, é o controle sobre aquela situação. É a longanimidade que nós cristãos precisamos ter. Porque o homem natural, quando ele se ira, ele quer defender a sua honra, ele não aceita ser humilhado. É o famoso não leva ofensa para casa. Mas o Espírito Santo que habita em nós
segundo Gálatas 5:22, ele produz em nós o quê? Longanimidade. Ou seja, uma paciência, uma espera, uma calma, uma oposição à ira quando nós somos confrontados por ela. Essa paciência que nós precisamos ter, que os jovens precisam ter, se desenvolver essa paciência na presença do Senhor, não vai ser uma tarefa fácil. Vai ser um processo árduo, um processo que demanda uma rotina diária de oração, de busca da presença do Senhor para desenvolver essa paciência. No texto bíblico, que diz em Tiago, no capítulo 5, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. E seguindo nessa linha, nós vamos entender um pouco dos males de não ter a paciência. Já que é muito importante buscar a paciência e desenvolver essa habilidade, quais são os perigos da falta de paciência? Nós percebemos que o jovem cristão autêntico, ele precisa ser paciente, ele precisa confiar no Senhor. A palavra já nos orienta que nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor, porque é o Senhor que trará aquilo que a gente busca. É através do Senhor que nós iremos colher os frutos da árvore que nós plantarmos. O mundo hoje, ele exige de nós cada vez mais respostas rápidas, decisões imediatas, mas o texto bíblico nos orienta exatamente ao contrário, a sermos pacientes, longânimos. Não é até resolver os nossos problemas, não. É sermos pacientes até a volta de Cristo, que nós não sabemos o dia e a hora, mas nós aguardamos. Mas ao longo dessa nossa caminhada, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, nós passamos por várias provações. Nós enfrentamos problemas financeiros, problemas de saúde, nós temos vários sonhos a alcançar e esse desejo por alcançar todas essas bênçãos, quando nós percebemos que está demorando na nossa visão, porque o Senhor não tarda, pode gerar em nós frustrações, ansiedade e, inclusive, dados recentes da Organização Mundial de Saúde mostram que os brasileiros, cerca de 10% da população brasileira, sofre com ansiedade de forma patológica. Aqueles que já estão sendo medicados, estão indo em médicos, fora aqueles que nem procuram ajuda, um número ainda maior. E para piorar, a partir de 2022, o número de jovens ansiosos superou o número de adultos ansiosos. E nós vemos que isso tem prejudicado também a vida espiritual, porque essa ansiedade também é trazida para a vida espiritual, para dentro da igreja. Nós recebemos uma promessa e às vezes nós não temos paciência de aguardar o processo da espera da promessa ser cumprida em nossas vidas. Isso nos frustra, muitas vezes faz a gente tomar decisões totalmente precipitadas e colher frutos, ter que lidar com consequências que a gente não precisaria passar se fôssemos pacientes, se esperássemos no Senhor. Toda vez que a gente se encontra com a palavra paciência, a gente sempre pensa que é aquela virtude, como a gente falou no início da aula, necessária só para enfrentar situações que são difíceis e desafiadoras no presente, quando na verdade o exercício da paciência ela é necessária tanto para o presente quanto para as coisas do futuro. Muitos jovens podem falar: "Ah, mas quando alguém me afronta, eu sou uma pessoa tranquila, né? Eu consigo levar com calma, mas..." Todas as unhas estão acabadas porque fica roendo unha, porque é ansioso, porque chora à noite, porque vive pensando numa realidade que não é existente ainda. Muitos tendem a tendência a achar que a gente está trazendo isso somente num contexto da igreja, um contexto espiritual. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Na empresa onde eu trabalho hoje, nós estamos fazendo vários processos seletivos, processos de recrutamento, e eu tenho optado por trazer ao recrutamento jovens, pessoas de 16, 17, 18 anos. E uma das coisas que a gente sempre observa, com uma característica comum, é no momento que eles ficam de frente com o entrevistador, eles travam, eles não conseguem se desenvolver. E quando a gente pergunta, né, olha, você está nervoso, você quer um copo d'água, você quer se acalmar um pouco, ela fala, eu estou muito ansiosa.
eu estou muito ansioso, é a minha primeira entrevista, eu não sei como me portar diante disso. Então é muito importante que a gente busque essa paciência do Senhor para que o Senhor nos ajude a superar também essas limitações, essas dificuldades, porque isso nos ajuda na igreja, mas também nos ajuda lá fora, no mercado de trabalho, na escola, na convivência social. Um outro malefício da falta de paciência é exatamente no nosso convívio social. Traz prejuízo aos relacionamentos, porque são duas coisas que acontecem. Às vezes não temos paciência para ouvir o outro, estamos conversando, mas a mente está a 1000 por hora, a gente está pensando no que vai fazer daqui a pouco, não prestamos atenção no que o outro está falando. Mas, por outro lado também, principalmente depois das redes sociais, nós queremos respostas imediatas. Se mandamos uma mensagem e vemos que a pessoa está online e não respondeu, meu Deus, o que está acontecendo? Por que essa pessoa não me responde? E nós aprendemos com o nosso pastor aqui na igreja que nós temos que exercer a paciência e saber esperar. E esperar também a resposta do outro. Inclusive, meu esposo, uma vez, numa conversa de gabinete, ele foi falar sobre uma proposta que parecia irrecusável e o pastor falou: se não te der tempo de esperar, orar, buscar uma resposta em Deus, a sua resposta imediata é não. Tenha paciência que o seu momento vai chegar. Exatamente, chegou. E como que as realidades, elas mudam. Hoje a gente está trazendo um contexto que é completamente real para nossa realidade. Porque eu fico imaginando como que os idosos encaram a nossa geração, sabe? Pessoas desesperadas. Porque... Ai, não me responde, tem 10 minutos. E, gente, isso é real. Meninos e meninas que estão sofrendo, inclusive maltratando o seu corpo por falta de paciência. Piores prejuízos que pode causar na nossa vida, essa impaciência, é a perca da fé e da esperança. Tem até um ditado popular que fala que a esperança é a última que morre, mas na vida de muitos cristãos a esperança já está morrendo. A impaciência tem minado a fé das pessoas, elas não esperam mais que aquele problema, aquela provação vai ser resolvida e muitos nem têm a esperança mais que o Senhor Jesus um dia vai voltar, não tem esperança nem na vida vindoura. E isso é algo terrível. Irmãos, a palavra paciência na Bíblia, ela não indica só uma paciência passiva. Eu vou cruzar os braços e esperar o que tem por vir, seja o que Deus quiser. Muito pelo contrário, é uma perseverança, é uma fé ativa, um estilo de vida. Viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com os princípios de Deus. É você verdadeiramente entregar a sua vida ao controle de Cristo. E muitas vezes nós temos a sensação que para os personagens da Bíblia foi muito mais fácil. Nós gostamos de falar às vezes de Jó, a paciência de Jó, mas a gente não suporta nem uma das provações que Jó passou. A gente tem muito como exemplo Davi, mas imagine só você ser ungido a rei, mas depois disso você volta para o campo e vai pastorear ovelhas, depois você vai enfrentar Golias, vai se tornar um servo fiel de Saul, mas vai ser perseguido por Saul também, para só depois disso você se tornar o rei de verdade. Foi o que aconteceu com Davi, mas o mais importante é que até o cumprimento da promessa ele se manteve fiel a Deus. Ele não deixou a fé dele esmorecer. Ou então o exemplo de José. Olha o tamanho da afronta que José ele passou em toda a sua vida para se tornar o governador do Egito. Teve que enfrentar a ira dos irmãos, a inveja dos irmãos, e ainda assim teve que ser longânimo e paciente, perdoador com as atitudes dos irmãos dele. A Bíblia nos traz diversos eventos, né? Se a gente for ficar citando aqui, nós vamos passar horas citando diversos personagens que tiveram ali exemplos de paciência, de uma fé perseverante. Nós temos uma pregação aqui no canal da Marcas do Evangelho, que foi uma palavra que a pastora Renata pregou numa jornada de oração pós o Fome de Deus, e ela trouxe uma mensagem sobre Caleb, que recebeu uma promessa do Senhor e só foi receber a concretização dessa promessa 40 anos depois.
exige muita paciência passar por um processo desse. Não é para qualquer pessoa. Então, realmente, somente no Senhor que a gente vai conseguir uma paciência desse nível. E aí, é um ponto muito importante nós entendemos também, né, a importância dessa paciência para o jovem cristão. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia?, onde iremos apresentar algumas informações que irão agregar a aula de hoje. E hoje, nesse Você Sabia?, iremos falar o motivo para paciência e perseverança na vida cristã. Então, vem comigo! Bom, o motivo para paciência e perseverança na vida do cristão é simplesmente o iminente ou breve retorno de Jesus Cristo. E lembre-se, ele já está às portas. Essa porta pode não se abrir nem amanhã, nem semana que vem e até mesmo nem no ano que vem, mas ela pode se abrir a qualquer momento, enquanto a gente menos esperar. A palavra paciência indica uma paciência persistente e ativa, e não uma resistência passiva, e um modo de vida do tipo trabalhe enquanto espera, que demonstre uma fé ativa em meio a quaisquer dificuldades que possamos enfrentar, sem perder a nossa esperança e confiança no Senhor. A paciência frequentemente se desenvolve através da fé que triunfa sobre os sofrimentos. Em todas as atitudes que o Senhor teve com Jó em meio às suas dificuldades, demonstrou que o Senhor ficou extremamente preocupado com Jó, ao ponto de preservar tanto a sua vida e também a sua esperança. Ou seja, Tiago, o autor do livro do Tiago, quer que saibamos que Deus se preocupa com cada membro do seu povo e que em meio ao sofrimento o Senhor nos sustentará com o seu grande amor e com a sua misericórdia clemente. Jó exemplifica a perseverança que é necessária aos cristãos, aos seguidores de Jesus. Também vemos que em Hebreus 11, várias pessoas consideradas como heróis da fé sofreram e morreram sem ver o cumprimento total dos planos e das promessas que o Senhor fez a eles. Da mesma maneira como Jó sofreu, sendo inocente por conta da sua lealdade a Deus, todas as pessoas devotas sofrerão de alguma maneira por conta da sua fé. O Novo Testamento também afirma que aqueles que realmente querem viver uma vida seguindo a Jesus Cristo, na qual agrade Ele em tudo, também sofrerá perseguições. Paulo falou sobre conhecer a Jesus Cristo através da comunicação de suas aflições. Dessa forma, as pessoas que sofrem, mesmo sendo inocentes, por conta de sua lealdade a Jesus Cristo, são elas que realmente são companheiras e que realmente amam ao Senhor e esperam com paciência na volta dele. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Espero que você tenha compreendido e lembre-se sempre, vale a pena esperar por Jesus Cristo, pois não há sofrimento, não há dor, não há nada nessa terra que se compare a uma eternidade cheia de paz e alegria ao lado dele. É isso, fique na paz e tchau! Esse tema que a gente está falando aqui, irmãos, ele é muito importante ser falado, é muito importante ser citado, porque nós vivemos em um mundo cada vez mais imediatistas, onde jovens vivem sob uma pressão muito grande de modelar os formatos mundanos. Eles vivem nesse anseio de querer parecer com o jovem do mundo, na forma de se vestir, na forma de falar, para poder ser aceito. Existe esse anseio muito grande, né? A chamada aceitação. Contudo, nós vamos ver aqui no estudo do capítulo 5 de Tiago que esse exercício da paciência, ele traz muitos benefícios para nós. E com isso, entendendo bem os males da falta de paciência que nós falamos agora, nós vamos adentrar no tópico 2 da lição, onde vamos aprender agora sobre os benefícios da paciência. Uma frase que eu gosto muito quando se trata de paciência, que o Tozer ele fala o seguinte, que Deus ele não se rendeu à nossa era imediatista, que pelo contrário, todo homem que quiser ser próximo a Deus deverá gastar tempo, e muito tempo com Ele. Um dos benefícios da paciência, que é o próprio crescimento espiritual. A prática da paciência, ela gera em nós essa dependência em Deus. Ela gera em nós uma fé que muitos de nós, eu falo de mim mesmo, a gente ainda não alcançou. Quando nós somos impacientes, jovens, quando nós somos ansiosos, nós indiretamente estamos dizendo a Deus que não confiamos nele. Vocês percebem o quão louco isso é? Nós, seres humanos limitados, olhar para Deus com nossas ações e atitudes, às vezes não com palavras, e dizer que não confiamos nele.
Isso parece meio óbvio, mas na prática, no dia a dia, é algo muito difícil. Poderíamos dizer que essa é a maior dificuldade da nossa geração. É a minha maior dificuldade, é a sua maior dificuldade. E a paciência e a mansidão, como descreve em Gálatas 5, que já foi falado aqui antes, são frutos evidenciados numa pessoa cheia do Espírito Santo. Quanto mais paciente você for, jovem, mais próximo de Deus você estará. E quanto mais ansioso, mais impaciente você estiver, mais distante dele você também vai estar. Um exemplo que é muito interessante, que o próprio livro de Tiago, que nós estamos estudando, nos traz, que vai falar em Tiago, capítulo 2, versículo 23, que diz: e cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vocês conseguem imaginar Abraão? Um homem que tinha uma promessa que teria uma grande geração, como as estrelas do céu, como a areia do mar, e chegando a uma idade tão avançada e não tendo nenhum filho ainda. Pensa no espírito de Abraão, como não poderia estar atormentado, ou se fosse você no lugar de Abraão, ou eu, João Guilherme, no lugar de Abraão. Como estaria a nossa cabeça, começando a querer adiantar o processo de Deus, como Abraão fez também, como Sara fez. Mas mesmo assim, Abraão tinha convicção na promessa que Deus tinha na vida dele. Abraão teve fé, e essa fé dele gerou paciência no coração dele. E Abraão teve tanta paciência a ponto de esperar a promessa de Deus, que Deus lhe chamou para o seu próprio amigo. A paciência é diretamente proporcional ao nível de intimidade que você vai ter com Deus. Abraão, por exemplo, nós podemos dizer que ele é um dos maiores exemplos de fé e paciência da Bíblia. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, para eu, João Guilherme, para nós chegarmos a esse nível de crescimento espiritual, de amizade com Deus, de intimidade com Ele, é preciso paciência. Quer dizer, então, ô João, que essa paciência construída na presença do Senhor, ela vai também influenciar nas nossas relações interpessoais, na nossa vida pessoal, na nossa convivência com outras pessoas, nos nossos ambientes sociais, na igreja, na escola. É muito interessante, Diácono Wesley, esse ponto, porque nós falamos sobre o crescimento espiritual, a paciência em Deus, que é totalmente ligado ao primeiro mandamento que Jesus resume lá em Mateus. Amar a Deus acima de todas as coisas, que é totalmente relacionado ao nosso crescimento espiritual. E agora nós entramos no outro ponto, que é amar o próximo como a nós mesmos. Que no caso a nossa paciência, essa evidência do Espírito Santo em nós, nos faz olhar com o nosso irmão não com um olhar de desprezo, intolerância ou arrogância, mas pelo contrário, me faz me colocar no lugar do irmão e agir da maneira que eu gostaria que agissem comigo. Esse é o comportamento que é gerado no nosso coração. Provérbios diz que há amigos mais chegados que um irmão. E se nós não tiver esse nível de doação ao próximo, de ter um relacionamento saudável, nós não vamos chegar a alcançar esse nível de amizade, de comunhão que a Bíblia nos mostra em Provérbios. O livro de Tiago, no capítulo 5, o versículo 8 diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então tem tudo a ver com o crescimento espiritual, sobre construir relacionamentos saudáveis, e isso são coisas que a paciência nos beneficia, que nos proporciona. A paciência, ela é capaz de gerar em nós uma paz interior. Uma paz, jovens, que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar do mundo, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Um exemplo que eu gosto muito é da história do martírio de Estevão. Porque olha o que o texto fala. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54 a 57. E ouvindo eles isto, os fariseus no caso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixado os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, os fariseus novamente, gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Vocês veem que contraste interessante em relação à paz interior? Estevão estava sendo apedrejado, não estava? E os fariseus, em contraponto, eles conseguiram aquilo que eles tanto almejavam, que era matar Estevão. Mas o jovem que estava sendo apedrejado, ele estava totalmente nas nuvens, literalmente. Enquanto os fariseus estavam rangendo os dentes, preocupados, puxando os cabelos. Então, vocês percebem que a paz interior, ela não significa que é onde você está, mas sim onde os seus olhos, como o texto fala, estão. Os olhos de Estevão estavam em Jesus. Vocês veem na passagem de Pedro, quando ele tem os minutos dele andando sobre as águas e Jesus vai o chamá-lo, que a partir do momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Então, nunca, jovens, é onde os seus pés estão, onde você está, a circunstância, a adversidade, mas sim onde o seu coração e seus olhos estão. Se seu coração e seus olhos estão em Deus, em Jesus, isso gerará paciência em você. Você será cheio do Espírito Santo. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: se os discípulos não precisavam temer com Jesus no barco, quem dirá nós que temos Jesus dentro do nosso coração? Então, acalma. Ei, tenha paciência, tenha longanimidade, suporta essa aprovação, porque Jesus está dentro de você. E se ele disse para o mar se acalmar, ele vai acalmar essa situação também. A paciência, ela nos traz a paz interior
Quando nós aprendemos a esperar com tranquilidade, com confiança, nós reduzimos de imediato ali o estresse, a ansiedade, a gente experimenta uma calma com um contentamento. Não é só aquela calma momentânea, mas é literalmente estar como Estevão estava. Ele estava na plenitude da sua paz interior ali. Ele não temia mais nada, né? Nada ali ia abalar ele, nada ia ser um problema. Como a falta de paciência, ela pode afetar as suas decisões e os seus relacionamentos. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Matheus. E a respeito de como a tomada de decisões de maneira impaciente pode influenciar tanto as relações sociais quanto a tomada de decisões, tomar uma decisão de maneira precipitada pode influenciar diretamente o seu futuro. Uma vez que tomar decisões, ainda mais decisões importantes, de maneira sem pensar, ou como a própria pergunta diz, de modo impaciente, podem trazer consequências que serão irreversíveis, podem prejudicar um futuro que seria brilhante. Tamo junto, jovens. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Douglas e a impaciência pode nos prejudicar nas nossas decisões e nos nossos relacionamentos. Um dos exemplos é a ira. Com a ira, a gente acaba falando coisas que não deve, acabamos sendo ríspidos com as pessoas, acabamos pecando e dando brecha para o inimigo agir na nossa vida de forma errada. Então nós devemos vigiar muito nisso, porque a impaciência pode nos causar ansiedade e ainda nos dando brecha para outras coisas espirituais na nossa vida. Paz, juventude, meu nome é Cleanderson e um problema da impaciência é que ela pode nos levar a tomar atitudes e decisões mal pensadas. E com isso a gente pode acabar se precipitando e tomando decisões que não deveríamos tomar. Vocês viram aí então como que a impaciência afeta os relacionamentos. Muito dessa impaciência que nós vivemos hoje é fruto da nossa sociedade. Nós vivemos numa era pós-moderna, onde nós temos as coisas de forma muito fácil. Quem não tem um pai e uma mãe que pega no pé e fala, na minha época eu tinha que andar 3 quilômetros para ir para a escola, 6 quilômetros. E não tinha fast food, eu não ia ali e pedia uma coisa no meu celular e chegava em 1 hora. Esses dias a gente se espantou lá em casa, a gente pediu um lanche e tava demorando muito, gente, 40 minutos. Que é isso? Nenhuma janta você faz assim. Porque a gente tá nesse sentimento de eu quero agora. Então a nossa sociedade ela é toda regida por isso. Tem seus benefícios, suas facilidades, mas o diabo dá com uma e tira com 2 mãos. A gente vê, como a irmã Miriam compartilhou com vocês, que a ansiedade, depressão e tudo mais tem crescido assustadoramente na nossa sociedade. E vimos também nos sermões do nosso pastor de quarta-feira, onde ele prega positivamente sobre os malefícios da modernidade na nossa geração. E você pode se perguntar, então, como num cenário tão caótico haveria esperança? E aí a gente vai ter a resposta para você. Nosso exemplo é Jesus. E para isso eu quero compartilhar o texto de 1 Pedro 3:8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos ou longânimos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E você pode continuar lendo esse texto para você ver quantos conselhos ricos o irmão Pedro vai dar para mim e para você, para que a gente seja fortalecido no Senhor. Basicamente, ele vai dizer que o nosso exemplo superior é Cristo Jesus, porque ele padeceu toda afronta, ele não tinha pecado, ele foi injustiçado e mesmo assim ele se humilhou.
Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não reputou ser Deus, mas ele humilhou a si mesmo. Então, quando você estiver passando por provação, ou quando você for alvo de afronta, jovens, olhem para Cristo. Espera no Senhor, porque Ele é a nossa justiça. Se nós fizermos algo com a nossa mão, a gente vai pecar e a gente não vai saber resolver a situação. Mas quando a gente deixa o Senhor resolver a questão, deixa o Senhor colocar todas as coisas no lugar, a gente espera na pessoa certa. E a palavra de Deus diz que quando a gente se ira, a gente acumula pecado para nós. Mas quando a gente espera com paciência no Senhor, quem julgará a causa é o próprio Deus. Então, meu filho, não seja seu advogado. Deixa Deus trabalhar, tá bom? Ô, glória! E entrando agora no tópico 3 da lição, nós vamos falar sobre a paciência versus o imediatismo. O livro de Tiago, ele já nos desafia a quebrar essa cultura imediatista. E a Tainara falou um ponto aqui muito engraçado, que às vezes tem um pai, uma mãe, uma avó que citava ali que eu caminhava 3 quilômetros para ir para a escola, e você não precisa ir tão longe, não precisa ir no pai, na mãe e na avó. Por um tempo eu morei muito tempo na zona rural, e eu fui uma dessas crianças que caminhava uma distância longa para ir para a escola. E olha só, pai. Eu sou o pai. Tão jovem. Exatamente. Eu sou esse pai hoje que fazia essa caminhada longa. E é o interessante, não é tão distante. Se nós voltarmos 20 anos, nosso tempo parece que está voltando pouquíssimo tempo. Só que as coisas mudaram muito de lá para cá. Na época não tinha celular, não tinha essa questão da rede social. Nós vivemos uma geração que viveu o período sem rede social e o período de transição para essa rede social. E eu pude ver com os meus olhos como que as pessoas foram adoecendo mentalmente com essa cultura de imediatismo, de querer tudo ao mesmo tempo, tudo na hora. A Miriam citou agora há pouco, né? Se você envia um WhatsApp, já deu o segundo Vzinho azul e a pessoa não te respondeu, deve ter morrido do outro lado. Porque como pode? Você viu e não responde, você grava um áudio de 3 minutos e a pessoa não escutou ele todo ainda. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento que essa cultura do imediatismo, ela vai matar muita gente. Ela vai matar você espiritualmente, ela vai matar você fisicamente, ela vai te levar para o fundo de um abismo muito grande. E nós precisamos entender com isso. A espera, ela tem um valor. O valor da espera, o tempo, ele é muito valioso. A gente precisa aprender a valorizar o tempo. O valor da espera. No nosso texto de hoje, do livro de Tiago, faz uma comparação da nossa vida com um agricultor. O agricultor, ele precisa preparar o solo para plantar a semente, aguardar as chuvas, o crescimento para depois fazer a colheita. E um detalhe é que nem todo fruto tem o mesmo tempo ali de processos do plantio. Por isso também nós não podemos ficar comparando, às vezes vendo, nossa, o irmão chegou na igreja primeiro que eu e já recebeu isso e eu ainda não. Todos nós temos um processo a passar ali. Esse tempo não é um tempo perdido. Esse tempo, até nós colhermos os frutos, é um período para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Talvez existem coisas que a gente ainda vai viver, grandiosas, mas que ainda não temos uma capacidade para viver aquilo, para passar por aquilo. É um ministério que a gente quer alcançar, mas nós ainda não temos maturidade suficiente. É um crescimento profissional, mas a gente precisa estudar, nos dedicar. Tudo tem um processo e esse tempo da espera é um tempo muito valioso. É bem verdade que se Deus nos der muitas coisas que a gente pede agora, nós não receberemos isso bem, porque ainda não sabemos lidar. Se Deus tem algo grande para entregar a cada um de nós, Ele precisa forjar a gente primeiro. A gente não fica perdido numa falsa expectativa, tristes, ai meu Deus, que tristeza, enquanto eu espero. Não, a gente espera com paciência nas promessas do Senhor. Como aquela do Salmo 126, como você está falando sobre plantação. Aqueles que plantam a sua semente chorando, voltarão colhendo seus frutos em alegria, né? Então a gente planta, pode até plantar em lágrimas, mas a gente colhe muito, muito, muito alegre. O salmista Davi, também no Salmo 40, escreveu: esperei com paciência no Senhor,
E ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim. Ele se inclina para vocês também. Clamem a Deus e espera com paciência no Senhor. O mundo está muito imediatista, está muito focado em resultado. Você tem que ter resultado a todo custo, o resultado tem que ser para já, você tem que progredir, mas Deus nos convida a esperar com paciência o tempo dele. É uma paz que excede todo conhecimento e que o mundo realmente ele não vai entender, porque é dada a nós por Deus. A paciência é uma das características do fruto do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito Santo a gente estiver, como João Guilherme disse, mais pacientes seremos, mais teremos essa capacidade de aguardar. Se você está passando por um desses processos de espera, que às vezes é um pouco doloroso, independente da área que for, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito e que é um consolo para a gente, que fala assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aguarda, confia no Senhor, Ele não vai te desamparar. Você, jovem coach, que na sua mentalidade lá fora no mundo, enquanto eles dormem, você trabalha, aqui no reino de Deus, enquanto eles dormem, você ora e fortalece a sua fé. Anota isso aí, né? Nós chegamos num ponto que para mim foi um verdadeiro tapa. Porque imaginem vocês agora, em reflexão diretamente com o que Tiago fala no versículo 8 desse capítulo, para nós fortalecermos nosso coração. Mas como eu, João Guilherme, como você jovem, pode fortalecer o coração? E é literalmente o que esse ponto é o título dele, Testemunhos de Fé. Vamos olhar nosso principal referencial. Qual foi a maior promessa da história? Da história antes da terra, antes da fundação do mundo, na eternidade, é de Deus, que prometeu o seu filho Jesus Cristo uma noiva. Quanto tempo Jesus Cristo está esperando por uma noiva? E nós aqui, 2, 3 anos, estamos desesperados para casar já, né? E você vê que Jesus está esperando. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês nisso é que o próprio Jesus, ele é nosso exemplo máximo de paciência aqui na Terra. Jesus era, como um exemplo que ele foi, ele pregava o evangélico, o Diácono Wesley, que não era só teórico, era prático, ele vivia aquilo que ele pregava. E ele inspirou com o testemunho dele, de Jesus, mesmo sendo Deus, a várias outras pessoas que nós vamos ver em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens do qual o mundo não era digno desses homens. Errantes pelo deserto, montes, covas e cavernas da terra. E logo na abertura já, essa é a conclusão de Hebreus 11, na abertura de Hebreus 12 fala que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha que nos cercam. Nosso testemunho máximo é Jesus, e o próprio Jesus inspirou outras testemunhas, que são esses homens, os mártires, os apóstolos, os profetas. O texto vai falar que deixaram de lado todo o embaraço, todo o pecado, e correram com paciência. Aí eu fiquei me perguntando quando eu li esse texto, como que a gente corre com paciência? E vai falar, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus como Estevão, que é o autor e o consumador da nossa fé. A única forma de nós jovens hoje alcançarmos com paciência as promessas de Deus, vemos uma vida que glorifica a Deus com nossa paciência, com nossa fé, é olhando para Jesus o tempo todo. O texto de Hebreus 12 vai falar que somente assim nós podemos vencer o pecado. Somente assim nós podemos concluir a carreira que Jesus nos apresentou antes da fundação do mundo. Devemos ser pacientes, esperando algo que é muito maior do que essa terra pode nos oferecer, mas sim algo que está reservado para nós antes da fundação dos tempos. Nós temos que evidenciar nossa fé com nossas ações, com nossas palavras, com nosso corpo, como verdadeiras testemunhas de Jesus. E isso até as últimas consequências. Esses homens que nós falamos, muitos deles não viram as promessas sendo cumpridas. Mas e aí? O que isso impactou na vida deles? Eles continuaram tendo fé, sendo pacientes em meio a provações, adversidades, e acima de tudo, tendo um maior referencial em Jesus Cristo, que suportou tudo. E se olharmos para Jesus o tempo todo, jovens, no tempo mau, no tempo ruim, se, independente da situação, olharmos para Jesus, nós deitaremos na cova dos leões, nós andaremos na fornalha, andaremos sobre o mar, e isso não vai fazer diferença alguma para nós, porque nossos olhos estão fixados na pessoa certa, que é na pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos lembrar que o Evangelho não é teórico apenas, mas é prático, e que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus
Mas aprendemos aqui que a paciência, ela percorre por várias áreas da nossa vida, na vida pessoal, na vida espiritual, relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida nós precisamos ter paciência, só que não uma paciência fingida, uma paciência ativa, exercitada, autêntica. Agora a gente quer abrir um espaço para você, jovem, compartilhar aí no chat um exemplo ou uma situação da sua vida em que o Espírito Santo te ajudou, você teve paciência, porque só o Espírito Santo pode produzir isso na gente, e você foi vitorioso em alguma circunstância, para que isso venha fortalecer a fé dos nossos irmãos. Eu vivi um momento de um teste de paciência no meu ambiente de trabalho. Eu estava numa situação de liderança de uma equipe e eu tive que ser um pouco mais enérgico com um dos colegas daquele momento ali para colocar a situação em ordem, e ele devolveu a afronta na frente de uma equipe de mais ou menos 20 pessoas no movimento, e ele só me respondeu. E em fração de segundos eu tive que pensar, tá, eu respondo da mesma moeda, eu vou dar uma resposta à altura, ou eu falei, como eu fiz? Falei, tá certo, beleza, segue lá e depois a gente conversa. E voltei para minha estação de trabalho, continuei fazendo o que eu tinha que fazer. E aí depois de refletir, depois de pensar, né, eu chamei ele para conversar. Aí eu fui explicar, olha, não é um comportamento adequado, não é assim que a gente, né, se porta no nosso ambiente de trabalho, nossa vida e tudo. Fui fazer uma orientação. Mas eu pude ver que o exercício da paciência, ele traz, sim, benefícios. Se naquele momento eu dou a ele uma resposta imediata com a energia que eu estava de fúria naquele momento, eu poderia criar uma situação de tumulto muito complicada para resolver depois. As brigas de trânsito estão aí para mostrar Sim, pra gente o exatamente. que é o não exercício da paciência, né? Isso aí. E são trágicas. E não pense vocês que você sendo irado todos os dias, gritando com seus pais todos os dias, seus irmãos todos os dias, e quando você precisar dessa paciência, você vai ter. Não, você precisa exercitá-la todos os dias. Você tem paciência de esperar um sanduíche ficar pronto? Você fica impaciente quando o trânsito está muito lento? Você fica impaciente quando você chama pelos seus pais e eles demoram a responder? Você é impaciente quando você deseja uma coisa rápida e ela demora a chegar? Pois é, a paciência é um fruto do Espírito Santo. É a longanimidade, o termo grego é macrotimia, é uma grande paciência, é uma paciência elástica. E a gente precisa aprender a ter paciência com pessoas e paciência com as circunstâncias da vida. Se você quiser ter emoções sadias, se você quiser ter autocontrole, você vai ter que desenvolver um trabalho com a sua paciência. Isso vai ajudar na sua saúde emocional, na sua saúde física e na sua saúde espiritual. Essa cultura de imediatismo que o mundo criou, essa ideia do fast food, essa ideia do WhatsApp que cria em você um espírito de prontidão. Alguém manda um recado e você tem que responder instantaneamente e vice-versa. Isso produz em nós sentimentos de que o mundo funciona muito rápido, e isso não é verdade. As coisas têm um tempo naturalmente para acontecer, independente da nossa vontade. O mundo é veloz porque ele criou essa impaciência ansiosa e destrutiva, mas a vida continua do mesmo jeito. A Terra continua rodando 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. A noite vai ter a mesma quantidade de horas. Os bebês vão demorar os mesmos 9 meses para nascer. As pessoas não mudam nesses tempos porque isso já está pré-estabelecido por Deus. Mas o mundo moderno criou essa correria, e porque a gente acaba acelerando com as coisas, nós nos tornamos impacientes com os outros. Qualquer um que for impaciente não receberá absolutamente nada de Deus, mas qualquer um que souber esperar vai receber as bênçãos de desfrutar dos frutos no tempo certo. A pessoa casa errado porque escolhe a pessoa errada. Muita gente vai morar no lugar errado porque foi impaciente em esperar uma resposta de Deus. Muita gente escolhe trabalhos errados porque não soube esperar pacientemente a orientação de Deus. Deus não cede à nossa pressa. Se você quiser buscar alguma coisa de Deus, você vai ter que gastar tempo, e muito tempo, em oração, aguardando a resposta das suas necessidades. Aprenda a ser paciente, porque a impaciência é um pecado que vai desconstruir você e destruir o seu relacionamento com Deus. Deus abençoe você.
chegamos num momento muito importante da nossa aula, onde nós iremos glorificar a Deus com nossas ofertas. Então aqui embaixo já vai estar aparecendo o QR Code da nossa igreja, a conta bancária, o Pix, que você possa estar contribuindo com o seu coração, com liberalidade, e que possa estar pensando também em Jesus agora nesse momento. Também temos o voto dos 1000 valentes. Nós estamos com um propósito de comprar esse espaço que tanto nos abençoa com estúdios, com o templo, com o campo, com as salas dos kids e tudo mais que esse espaço nos proporciona. Mas para isso precisamos da ajuda dos irmãos. Então venha você também fazer parte dessa história. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, mas que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia A paz do Senhor, jovens, meu nome é Luiz Fernando e hoje nós estamos aqui para o quiz da lição número 12. E esse quiz está poderoso, assim como todo o nosso trimestre. Então já vamos lá para a primeira questão. Questão de número 1. Considerando os efeitos da impaciência, quais são os principais prejuízos que comprometem o bem-estar de uma pessoa? Alternativa A, o aumento do senso de controle e segurança interna. Alternativa B, elevada sensação de confiança e resolução diante dos desafios. Alternativa C, desenvolvimento de frustração interna e ansiedade constante. E alternativa D, a criação de um ambiente de harmonia e serenidade pessoal. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra C, é o desenvolvimento de uma frustração interna e de uma ansiedade constante na vida dessa pessoa. E agora vamos lá para a questão de número 2. Vamos lá. De acordo com o texto de Tiago 5, versículos 7 e 8, qual atitude deve caracterizar a maneira como esperamos, especialmente diante das dificuldades e da vinda do Senhor? A, com um desejo impaciente por resultados imediatos. B, com a paciência firme, confiando nas promessas de Deus. C, com uma atitude passiva, sem qualquer envolvimento emocional. E D, com a esperança vaga, sem preparação ou perseverança. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra B, com paciência firme e confiando nas promessas de Deus. E agora nós vamos para a questão de número 3. Quais são os benefícios da paciência destacados na lição? A, o crescimento espiritual em relacionamentos saudáveis e paz interior. B, riqueza e sucesso.
C, popularidade e reconhecimento. E D, autoconfiança e liberdade. Tempo na tela, tá fácil, hein? E a resposta correta é a alternativa A, crescimento espiritual e relacionamentos saudáveis e paz interior. E vamos para a questão de número 4. Como a prática da paciência pode influenciar nossos relacionamentos? Alternativa A, promove conflitos. Alternativa B, demonstra fraqueza. Alternativa C, cria um ambiente de compreensão e apoio. E a alternativa D, desestimula a convivência. Responde aí. E a resposta correta, com certeza, é a letra C, né? Cria um ambiente de compreensão e apoio. Então, gente, esse foi o nosso quiz de hoje. Parabéns por chegar até aqui. Se você acertou tudo, vai ter um galardão no céu. Se você errou, também vai ter um galardão no céu. Só você ficar crente, tá bom? Vamos lá. Deus abençoe vocês. Tchau. Glória a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que contribuiu hoje com a obra do Senhor. E agora vamos orar para encerrar a nossa aula. Querido Deus, eu te agradeço, meu Senhor, por essa aula que tivemos hoje. Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude a exercer a paciência todos os dias, no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vida com o Senhor, ó Deus. Nos ajude a perseverar na fé, na comunhão. Nos ajude, Senhor, a enfrentar todas as tribulações, ó Pai, e não perder a esperança até que o Senhor volte para nos buscar. Obrigada, Senhor, por falar com cada um de nós nesse dia. Amém. Amém. Tchau!